a todas e todos, sejam bem-vindos ao lançamento de livros da coleção Temas em Saúde, da editora Fiocruz, no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Meu nome é Vanessa Freitas e é um prazer para nós, da editora Fiocruz, participar de mais um lançamento de livros em um congresso da Abrasco. Nós gostaríamos, desde já, de agradecer a organização do congresso pelo convite. E hoje aqui nós vamos apresentar 3 livros da coleção Temas em Saúde, que foram lançados agora nesse ano de 2021. O livro Aedes, de A a Z, de autoria de Denise Vale, Raquel Aguiar, Denise Nassif Pimenta e Vinícius Ferreira. O livro Desastres, Velhos e Novos Desafios para a Saúde Coletiva, de Luciana Londe e Vânia Rocha. E o livro Vacinas, de Joana Fernandes, Natália Maria Lanzarini, Akira Oma e Elba Regina Sampaio de Lemos. Então, a gente gostaria de agradecer aqui aos nossos autores, pela presença, dizer que esses 3 livros, da editora Fiocruz, eles foram escolhidos em uma chamada pública, que a editora lançou por conta das comemorações pelos 25 anos da editora Fiocruz, Esse edital foi publicado em 2019, para encerrar esse ciclo de comemorações, e a chamada recebeu nada mais, nada menos do que 112 propostas, e esses 3 livros foram aprovados, entre outros, claro que nós fomos lançando ao longo do ano também, mas foram muitas e muitas propostas, e eles estão de parabéns, foram escolhidos pelo nosso conselho editorial, pela, relevância do conteúdo, pela qualidade do conteúdo apresentado pelos nossos autores, informar também que essa coleção Temas em Saúde, ela foi lançada há 15 anos, ela está debutando esse ano, e ela reúne livros em linguagem acessível, oferecendo aí um panorama de conceitos fundamentais da área da saúde. Essa coleção já conta com 40 títulos em diversas temáticas. Acho que o mais famoso deles é, sem dúvida, o que é o SUS, do Jairson Paim. Eu acredito que todo mundo que é estudante ou que é profissional, que se interessa pela saúde pública, já teve contato com esse livro, o livro da capa pretinha. E a proposta da gente aqui hoje é apresentar esses 3 novos títulos, e ao final, se a gente tiver tempo, os autores vão estar aqui disponíveis para responder perguntas ou dúvidas que possam surgir. Então, já convido quem estiver nos assistindo, quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat que a organização do evento vai repassar para a gente. E lembrando também que todos os livros podem ser adquiridos na livraria da Abrasco Livros, eles estão com desconto para associados e para não associados também, e também na livraria da editora Fiocruz. Bom, a gente vai começar então com o livro Desastres, Velhos e Novos Desafios para a Saúde Coletiva, cujas autoras são Luciana Londe, bióloga, pesquisadora titular do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ela é doutora em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com período sanduíche na Universidade de Edimburgo, na Escócia. E Vânia Rocha, que é bióloga, doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP, Fiocruz, com período sanduíche no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. É pesquisadora colaboradora do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da ENSP e professora visitante no Laboratório de Geohidrologia e Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luciana e Vânia, é um prazer tê-las conosco hoje aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada, Vanessa, pelo convite, obrigada pela editora e pelos organizadores do Congresso da Abrasco, da oportunidade de a gente falar um pouco sobre o nosso livro, que eu tive o prazer de ter a Luciana, a parceria da Luciana, realmente foi um edital difícil, e a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de, primeiro, de escrever para um público que não é um público nossos pares, e também o desafio, dessa escrita. Mas foi no período de pandemia, Luciana, que a gente trabalhou uma boa parte do livro, a gente terminou de escrever no mês de abril de 2020, a pandemia estava começando, começou da parte de revisão, então foi um trabalho também minucioso e árduo para duas pesquisadoras, mães que estavam trabalhando em casa, em confinamento, mas
deu tudo certo e a gente vai apresentar um pouquinho para vocês agora, né, desse resultado. Então, nós começamos o primeiro capítulo do livro falando sobre os desastres e a relação dos desastres com o modelo de desenvolvimento e a saúde, né? Porque é um capítulo bastante conceitual, onde a gente procura, como um velho desafio, apresentar os desastres não só como consequência dos fenômenos naturais, sim todos os processos sociais que envolvem o desastre também, né? Um deslizamento, uma chuva, uma seca, uma estiagem, né? E também abordando os desastres tecnológicos, aqueles que são ligados à produção, né? A produção, ao modelo de desenvolvimento, né? A produção de bens e consumos e que acabam desencadeando em desastres, né? Como a gente teve rompimento de barragens, derramamento de óleo, enfim, as várias tipologias, né? E a gente procura nesse conceito de desastre, incorporar, né, componentes como a vulnerabilidade social ou os diversos tipos de vulnerabilidade também, né, que eles fazem parte da produção desse desastre, como também a exposição, né, desses níveis de exposição, né, porque o desastre ele pode impactar várias pessoas, mas ele vai afetar de maneira diferente, porque as pessoas estão de maneira diferente expostas, né, essa situação. Né? E também um elemento importante é a capacidade de resposta. Né? Quanto mais um município, um local, uma área, uma população estiver preparada para enfrentar aquele desastre, menor serão os impactos e eles vão estar preparados para um futuro, né? Construção de um futuro de uma maneira melhor. Então, essa é um pouco a abordagem, né? Que é um velho desafio para quem trabalha em desastre, trabalha em saúde coletiva, e como um novo desafio é agregar isso. Não sei se travou se foi só para vocês ou se foi para mim. Para mim? Agora acho que voltou. Voltou? Voltou sim. Estou um pouco com a conexão instável, mas vamos lá, vamos tentar novamente. Então, a gente termina como um desafio, né? Um novo desafio nesse capítulo, no sentido de agregar tudo isso ao desenvolvimento, né? Aos ODS. E depois, um segundo capítulo, a gente trata, né, dos desastres ligados às ameaças naturais, que são aqueles, né, ligados a fenômenos meteorológicos, hidrológicos, e a gente divide assim mais de uma maneira didática, mas a gente sabe que, na realidade, a gente está sempre lidando com múltiplas ameaças ao mesmo tempo. A pandemia veio só deixar isso mais claro, né, Luciana? A gente está hoje uma emergência de saúde pública, mas a gente também tem seca em algumas regiões, a gente está entrando agora numa crise hídrica, a gente teve pequenos rompimentos de barragens nesse período de epidemia, então, assim, tentando mostrar que, embora a gente dividiu de uma maneira didática, né, ameaças naturais e tecnológicas, essas ameaças sempre elas estão presentes de forma múltipla, acontecendo quase que ao mesmo tempo, né? E também a gente procurou, nesse livro, trazer vários exemplos do Brasil, né? Ilustrar tudo isso com exemplos, né? Então, a gente se preocupou em exemplificar bastante. Né? E nesses dois capítulos, tanto no 2 e no 3, sobre as ameaças naturais e as ameaças tecnológicas, a gente procurou também detalhar quais seriam os impactos mais diretos na saúde da população a partir de dois elementos chaves que a gente chama, né? Que é o tempo, né? Que o impacto na saúde ele pode ocorrer num tempo mais imediato, num tempo médio período e num período mais longo, e também através de diferentes territórios, né? O que aconteceu, um rompimento de uma barragem, né? Por exemplo, lá em Mariana, o impacto não ficou só no município ou só naquele local, é um impacto que vai, né, atravessar fronteiras, atravessar territórios e vai agravar, né, não só aquela população local, a situação da saúde daquela população local, mas também de outros locais, né? Assim como a gente está lidando com mudanças climáticas hoje, que são, né, produzem vários riscos que o impacto vai ser, às vezes, até num outro continente, né? Então, essa é a ideia também da relação tempo e espaço territorial dos impactos, né?
Aí, no capítulo 4, a gente procurou dissertar sobre o conhecimento científico, a produção de conhecimento científico sobre saúde e desastre, né? Como que ele acontece, a importância da interdisciplinaridade, quais as áreas de conhecimento envolvidas, né? Os principais desafios atuais e outros que a gente já vem enfrentando, né? Posso citar um exemplo aqui, como produzir sistemas de alerta e alarme para seca e estiagens, por exemplo, né? E também como isso, a importância do conhecimento local, do conhecimento popular, dos saberes populares, para agregar esse conhecimento, né? E como comunicar isso de uma forma, né? De uma linguagem adequada, como isso chega nas populações, como isso pode ser uma troca de saberes. No último capítulo, no capítulo número 5, que a gente entra mais especificamente nos desafios, né? E a gente dividiu um pouco os desafios mais ligados às ações políticas, os desafios mais ligados à gestão desses desastres de saúde, né? E também como esse tema dos desastres, ele faz parte de um nível mais global, globalizado do debate, que é a redução de riscos de desastres, que vai envolver diversos setores, não só o setor saúde, né, não só a saúde coletiva, mas os órgãos ambientais, né, as ações políticas, tem lá a questão econômica, né, da redução das vulnerabilidades, como isso está tudo integrado. Então, a gente procurou, nesse capítulo 5, dar essa abrangência para a discussão dos desastres, mas também tem um subcapítulo específico só sobre os desafios da saúde coletiva, né, que são como o SUS, né, no Brasil é capaz de gerir, tem que se prevenir, tem que se precaver, tem que estar organizado para responder aos impactos desses desastres na saúde, né? Um velho desafio é a questão da integralidade, do cuidado integral à saúde, que é uma proposta, né, do SUS, mas que nos desastres ela se torna até mais acirrada, porque essa questão, né, do impacto a longo prazo de um desastre, por exemplo, né, uma comunidade ela tem que ser acompanhada, a sua saúde, a saúde dessa comunidade ela tem que ser acompanhada por um longo tempo, então isso exige, né, daquele SUS local ter, né, uma organização para isso, para tanto tratar da parte emergencial, mas também o que acontece depois de semanas, ou depois de meses, ou até os problemas de saúde psicossocial que acontecem depois, né, da vivência de um drama, de um desastre. Então, tudo isso a gente trata no capítulo 5 e nas considerações a gente faz, né, um grande apanhado de como isso um tema atual, né? É um tema antigo, é um velho desafio, mas como é um desafio atual e que vem sendo agravado, né? Vem sendo agravado por mudanças climáticas, por outras situações que a gente tem vivenciado e tem se tornado presente, né? A pandemia veio demonstrar algo que a gente já alertava, né? Porque os desastres eles mudam os cenários do ambiente e conduzem, né, toda uma situação epidemiológica para um outro patamar, né, criando até novas epidemias, novos surtos. Então, a gente acaba reforçando isso no final e a necessidade de ações integradas para que tudo isso seja... Acho que a Luciana podia falar um pouco, se ainda sobrou tempo, sobre a questão da comunicação, né, Luciana, de risco e a necessidade hoje, em tempos de fake news, a gente ter uma comunicação mais ativa com o público. Sim, Luciana, pode ficar à vontade. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todas e todos. Eu fico muito feliz de participar, né? Como já foi dito, nós somos duas biólogas, duas mães. Nós continuamos essa parceria agora em um capítulo de livro que nós estamos escrevendo, esse mais específico sobre riscos biológicos, mas dando uma ênfase em alguns dos aspectos que a gente falou nesse livro de desastres, né?
fazendo uma ponte com os outros 2 livros discutidos aqui, a gente encontra muitos pontos de encontro entre os temas, né? Então, Conde Vacinas, por exemplo, no livro nós tentamos mostrar essa importância da prevenção e não só da resposta depois que o impacto já aconteceu, mas de trabalhar esse planejamento, essa gestão para evitar ou para mitigar os riscos, né? E uma das coisas que é super importante na prevenção, quando a gente fala de riscos biológicos e desastres biológicos, são as vacinas, que vai ser o outro tema tratado, né? Como parte de um grande planejamento que a gente tem que fazer para mitigar os impactos, né? Para diminuir. E relacionando também com a dengue, que é o outro livro, uma outra coisa que nós procuramos enfatizar também no nosso livro foi a sobreposição dos desastres. Eles raramente acontecem sozinhos, né? Geralmente é uma multiplicidade de impactos e de eventos. E no caso da dengue, por exemplo, a gente tem episódios de chuva, episódios meteorológicos que vão determinar condições de umidade, de temperatura ideais e vão acabar promovendo também um aumento de casos de dengue lá no final. Então, o que pode começar como uma inundação pode ter essa sobreposição com a dengue junto. E sobre a comunicação de riscos que a Vânia falou, é importante a gente pensar que é essencial ter uma ponte entre os cientistas, entre os moradores de área de risco, e essa ponte não só daquele conhecimento de cima para baixo, né, hierarquizado, mas principalmente de ouvir as pessoas que moram em locais de risco, saber os conhecimentos tradicionais que elas trazem também, saber quais são os problemas, as dificuldades que elas enfrentam, que às vezes são diferentes dos problemas que nós imaginamos do outro lado, né? E de pensar que esses conhecimentos não precisam brigar um com o outro, o conhecimento local, o conhecimento das populações nos territórios e o conhecimento científico. E o papel da comunicação é justamente isso, de fazer essa via de mão dupla, de ouvir e ser ouvido. E nesse sentido também nós pensamos em colocar uma linguagem mais didática mesmo, apropriada para um livro que pudesse ser lido por diferentes públicos, diferentes pessoas, para que facilitasse esse diálogo, né, que é o que nós esperamos no final, né, começar aí um bom e grande diálogo. Obrigada, Luciana. Obrigada, Vânia. Essa é uma grande preocupação que a gente tem na Fiocruz. Eu sou uma pessoa que trabalha na área de comunicação, né? E a gente vai ter aqui 2 autores que são, enfim, especialistas também nessa área de comunicação, né? Tanto a Raquel quanto o Vinícius, que são autores do livro Aedes aegypti de A a Z. E a gente tem muito essa preocupação na Fiocruz, né? De fazer uma comunicação participativa, né? Que leve em consideração os saberes locais, né? Que a gente não chegue com aquele conhecimento científico de cima para baixo, já impondo, né? Que a gente, enfim, que a comunicação seja dialógica, seja baseada no encontro, numa conversa e que, enfim, as questões sejam enfim, decididas em conjunto, né? Isso é uma preocupação. Acho também muito interessante quando vocês trazem essa questão da desnaturalização dos desastres, né? Porque existe um pouco também esse sentimento de que o desastre é algo natural que acontece porque a natureza quis assim, e a gente sabe que muitos dos desastres acontecem pela ação direta do homem, o que acarreta questões, por exemplo, de quebra de barreira, né, que se chama, bom, vocês são muito mais especialistas do que eu para falar sobre isso, mas que acabam levando a essas, enfim, por exemplo, né, propagações de vírus, e que aí
passam a ser uma preocupação já de um outro grupo de pessoas que está ali desenvolvendo vacinas, aí vai ter que, né, desenvolver vacinas para conter o vírus, né? Então, assim, como que esses assuntos estão todos entrelaçados, né? A gente olha assim, em princípio, olha assim, a ESIS, né? Vacinas, desastres, mas espera aí, quando a gente vai olhar esses três temas, a gente vê como que eles estão entrelaçados. Bom, vou passar então aqui a palavra para os autores do livro Vacinas, né? Hoje a gente tem dois autores dessa obra aqui, o Jorlan Fernandes, que é doutor em Medicina Tropical pelo Instituto Oswaldo Cruz, IOC, da Fiocruz, com período de sanduíche na Public Health England, na Inglaterra. É pós-doutorando no Laboratório de Antaviroses e Rickettosioses, é assim que fala, gente, perdão, do IOC Fiocruz. Natália Maria Lanzarini, é outra autora que está aqui com a gente, ela é doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, no Instituto Fiocruz, com período sanduíche na Universidade de Pisa, na Itália. E é pós-doutoranda no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do IOC. Jorlan e Natália, uma alegria ter vocês aqui hoje, nesse lançamento. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. Muito obrigada, Vanessa, por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre vacinas. É um mundo, é um estudo à parte mesmo, que também gostei bastante que você falou dessa abordagem multidisciplinar. A ciência é isso, né, feita por tijolinhos e tijolinhos que se entrelaçam e formam esse muro que não trabalha sozinho. Precisamos sempre a ciência falar também da ciência para a população, independente da área que a gente trabalha, né? Então, que gostaria de agradecer o convite também dos organizadores do evento, né, de poder falar sobre esse assunto. Então, meu nome é Natália, estou aqui hoje com o Jorlan Fernandes, e eu queria comentar com vocês sobre de onde que surgiu a ideia de falar sobre esse tema. A ideia de escrevermos um livro sobre vacinas surgiu, então, dessa necessidade de aproximar o cientista da sociedade, e vai de encontro também do que o nosso grupo de pesquisa, que apesar de sermos de laboratório diferente, colaboramos, né, de fazer e propor atividades de divulgação científica que nós exercemos dentro e fora da Fiocruz. E nós sabemos do papel como os cientistas têm, né, de se aproximar, conversar e ter essa relação com a população. Inclusive, nós temos até um canal de divulgação científica, é o Doutor Virose. Esse canal existe desde 2013. Lá nós falamos sempre sobre virologia, principalmente sobre essa problemática do calendário de vacinação. São muitas vacinas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o calendário de vacinação, sobre as viroses, os responsáveis das crianças, né, as mães e os pais, sempre preocupados sobre esclarecer o que é uma virose, como diferenciar o que é uma virose, né? E aí nós tínhamos, lá em 2013, a gente tinha um canal no WordPress e uma página no Facebook. Hoje em dia, pela atualização e tudo mais, nós temos um canal no Instagram, que é o Doutor Virose. E aí, desde 2016, nós tivemos a ideia também de incluir na formação dos estudantes de pós-graduação na Cruz, dentro de uma disciplina, incluir essa formação em divulgação científica. Então, existe uma disciplina no Instituto Oswaldo Cruz, que é Doenças produzidas por vírus e virologia humana, está dentro do programa de pós-graduação em medicina tropical. E o objetivo sempre foi esse, sensibilizar e instigar os estudantes da importância de sair um pouquinho do laboratório, né, de falar sobre as pesquisas, de falar sobre a demanda da sociedade, de esclarecer essas dúvidas, falar sobre as vacinas, né, sobre as viroses. E, dentre tantas outras questões, essa importância cresceu mais ainda durante a pandemia da Covid-19, onde essas dúvidas se intensificaram muito, muita pergunta e muita questão mesmo, as pessoas que têm muitas dúvidas e muitos esclarecimentos, então, normal, foi importante também essa participação. Nós também incentivamos os estudantes a produzirem, nessa disciplina, produtos de divulgação científica. Como, por exemplo, nós geramos 2 jogos de divulgação científica para falar sobre vacinas também, que são os jogos Imune e os jogos Caminhos de Oswaldo. E aí, dentro de todo esse cenário que nós conversamos agora, aí então, entra a comemoração, né, de 25 anos da editora Fiocruz, que é um privilégio, né,
que abril de 2019 ela lançou esse edital para compor a coleção Temas em Saúde, que nós, como recém-doutores, pós-doutorandos agora, né, sempre lemos e sempre temos lá a nossa coleçãozinha de livros, que é um privilégio, assim, poder escrever e publicar o nosso livro, né? Os autores são formados por nós, eu e o Jorlan, que somos de uma geração, né? E tem também outros 2 pesquisadores, que é o doutor Akira Roma, que é uma referência biomanguinhos sobre vacinas no Brasil e no mundo, né? E a doutora Eva Lemos, que é a chefe do laboratório de hantaviroses infecciosas. E aí, em outubro de 2019, saiu o resultado, né? E nós iniciamos a escrita do livro, né? Vamos começar a escrita do livro. E não é que veio a pandemia, né? E aí, um livro sobre vacinas, precisamos de um momento de pausa, né? Nós precisamos aprender, somos virologistas, precisamos estudar, aprender sobre a Covid-19. O livro precisou amadurecer nesse contexto, assim como a ciência precisou amadurecer. Todo mundo aprendeu também sobre a Covid-19, né? Seja o cientista, seja o médico, seja a população mesmo, que tinha também interesse de saber sobre o tema. E aí, lá no final de junho, né, o livro foi publicado pela editora Fiocruz, e agradecemos muito por ter essa oportunidade, né? E apesar de ter sido idealizado antes da pandemia da Covid-19, esse livro foi publicado no tempo perfeito, assim, que a população estava começando a se vacinar, com as vacinas entrando, começando a ser produzidas e começando a ser importadas, as vacinas, as pessoas tinham muita dúvida sobre as vacinas, né? E no momento que as fake news e o negacionismo ganharam muito espaço, né? E a hesitação em vacinar, ela se tornou um dos 10 maiores ameaças globais em saúde, né? E o livro busca, então, apresentar esses conceitos, tanto históricos quanto científicos, né? Esses conceitos de uma forma que seja clara e simples, né? Não só para a população, mas principalmente para esses alunos, para esses estudantes que precisam também captar esse conhecimento e conhecer esses conceitos. Então, ele tem uma base, né? Uma base que o objetivo é exatamente esse, instigar esses estudantes de graduação e de pós-graduação, e a gente acaba atingindo também as pessoas fora da academia. Então, tem muita gente que acaba comprando o livro porque quer aprender sobre vacina também, né? E aí, são 164 páginas, né, divididas em 6 capítulos, e agora o Jorlan vai falar um pouquinho sobre o nosso livro, fazer um panorama dos capítulos, e esperamos que vocês gostem, comprem, e é isso aí. Muito obrigada pelo convite. A ideia, agora que a Natália já apresentou, né, da onde a gente partiu, foi realmente, a gente tinha uma intenção de falar, falta uma literatura que nos ajude a compreender todo esse universo de vacinas, né? Vacina não é só o bioproduto, a gente tem vacina sem vacinação, não faz sentido, então a vacina precisa chegar na população, então a gente tem muita coisa para discutir, foi o que a gente tentou trazer no livro. Então, a gente dá um breve histórico, a gente comenta sobre como foram, né, como evoluiu a produção de vacinas. Hoje a gente tem muitos questionamentos sobre segurança, eficácia, mas a gente tem um histórico, a gente trabalha com vacina há muitos anos, a imunização é algo que é discutido há muitos anos, então a gente vem percorrendo tudo isso com as principais revoluções, né, da produção de vacinas. E aí a gente entra em algumas perguntas, que é o que são vacinas. Muitas vezes a gente não sabe a composição básica, o que tem ali, do que é feito, como é que funciona o raciocínio para a produção de uma vacina, né? Você sabe, a gente tem tantas doenças e mesmo assim a gente tem um número de vacinas que vai muito aquém ao número de doenças que a gente tem atualmente. Então a ideia é quais são as dificuldades, como é que a gente pensa, quais as estratégias. Então a gente começa com o que são vacinas, e depois a gente vai por que vacinamos, né? Então, por que existe toda essa procura, toda essa busca por uma vacina? Então, quais são as vantagens? Quais doenças já foram erradicadas, eliminadas, controladas? O que a gente tem de ganho com as vacinas? A gente tentou não se ater só às doenças infecciosas, então a gente perpassa também as vacinas como imunoterapia, né? Então, para as pessoas que têm alergia, a gente tem as vacinas para câncer. Hoje a gente discute muito, é uma das principais vertentes da vacinologia é encontrar uma vacina
para o câncer. Atualmente a gente tem algumas vacinas liberadas, mas não são vacinas para prevenção necessariamente, né, direcionadas para o câncer, são vacinas para tratamento. Então a gente perpassa por isso tudo, a gente fala o porquê se vacina e qual a importância disso tudo, para depois a gente introduzir a importância do Programa Nacional de Imunizações, né, que é é referência mundial. A gente tem uma vanguarda, então o Brasil sempre esteve à frente da questão de imunização. A gente tem um país com um programa com uma capilaridade enorme, a gente alcança um país continental, a gente chega em diversos pontos, então é importante a gente trazer isso. Como a Natália disse, a gente foi se aproveitando ali, né, foi se adequando conforme a pandemia foi progredindo, a gente foi vendo as estratégias também que o PNI teve que abrir mão, como o drive-thru de vacinas, que era algo que a gente não tinha visto, mas que foi estabelecido para que a gente inicialmente conseguisse a vacinação para a influenza e depois acabou sendo empregado para outras estratégias de vacinação, incluindo para a Covid-19. O livro tem alguns marcos que eu acho que são super importantes, que são as primeiras vacinas de RNA baseadas em RNA mensageiro e vetor viral que foram, né, aprovadas para o uso mundial. Então, tanto para a Covid-19, a gente tem também a primeira vacina para Ebola sendo liberada em 2020. Então, assim, o livro conseguiu pegar vários marcos ali e deixar isso registrado, que eu acho muito importante. E depois que a gente fala do PNI, então a gente passa para os desafios, né? Quais são os desafios do século XXI, que a gente vem discutindo tanto? Eu acho que um dos pontos que eu posso trazer aqui para vocês é essa questão da emergência de novos patógenos, né? Hoje a gente vive a pandemia de Covid-19, mas a gente já espera a próxima pandemia, e como a gente se prepara para isso, como a gente tem ferramentas dentro da vacina para se preparar para isso, para os próximos agravos que a gente precise enfrentar. Então, e finalizando, a gente faz uma discussão e faz uma reflexão sobre esses pontos, as principais estratégias, até porque a gente traz os problemas, mas é importante mostrar que a gente tenta remediar, que a gente tem como remediar, mas que perpassa por multifatores, por profissionais de várias formações. E eu gostei muito do que a Luciana trouxe, né? Essa questão de como a gente vai acabar chegando em temas comuns com livros com títulos tão diferentes. Mas a questão das fake news, da comunicação, a gente sempre cai para o mesmo, né, de como a gente precisa do SUS para a gente estar preparado para enfrentar, seja para enfrentar uma pandemia ou para vacinar uma população, como a gente está tendo que fazer hoje no Rio de Janeiro com surto de influenza. A gente está precisando vacinar a população que teve uma baixa cobertura. Então, assim, como a gente precisa disso tudo está integrado e enfrentar esses diferentes problemas, essas diferentes situações. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer novamente, agradecer quem está nos assistindo, a editora Fiocruz, aos organizadores do evento e a todos os colegas que estão aqui participando desse lançamento. Obrigada, Jorlan e Natália, pela fala, né? Muito interessante, né? A gente vê dois jovens pesquisadores, né, que se aliam a pesquisadores já renomados, né? A doutora Kira, né, que realmente é uma referência, né, quando se fala em vacinação nesse país, e com tanto interesse também na divulgação científica, né, o que é tão importante, como a gente viu na pandemia, que a divulgação científica, falar sobre ciência para a população é importante, não só comunicar os resultados das pesquisas, mas também falar sobre como a ciência funciona, né? Como que se dão os métodos científicos, né? Porque nesse momento de pandemia vinha uma recomendação, aí depois a recomendação era outra, as pessoas, meu Deus, os cientistas são loucos, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas enfim, fica difícil entender um pouco como é que é esse caminho, essa construção do processo, né? Então, é muito importante, realmente, né, que a gente aumente, né, amplie, né, esse canal e foque bastante, né, em todos os trabalhos, todas as iniciativas que vocês têm, além do livro, que agora vocês têm um livro, né, como também um produto aí de divulgação científica, mas também esses outros produtos que vocês produzem também são iniciativas muito, muito interessantes. Eu queria registrar a presença aqui de João Canossa, editor executivo da editora Fiocruz, está aqui na sala também com a gente, prestigiando o lançamento. E
a gente, né, ficar aqui no controle do tempo, passar para o pessoal do AED. A gente ia ter a presença aqui da Denise Pimenta, que é uma das autoras do livro, mas ela já tinha avisado que ela tinha umas atividades acadêmicas hoje, que talvez ela não pudesse participar. Então, a gente hoje aqui tem a presença da Raquel Aguiar, que é jornalista, doutora em Informação e Comunicação em Saúde pelo ICICT Fiocruz e coordenadora de Jornalismo e Comunicação do IOC Fiocruz, e Vinícius Ferreira, que é jornalista e publicitário, especialista em divulgação e popularização do Cruz, Fiocruz, e assessor de comunicação do IOC. Raquel, Vinícius, boa tarde, é um prazer tê-los vocês aqui hoje. Vanessa, obrigada aos colegas aqui do painel. Oi, Vinícius, a gente, por um acaso, ainda não se viu hoje, né? Excepcionalmente. Ainda não. Pessoal que está assistindo, antes de qualquer coisa, eu quero registrar a nossa parabenização por mais um prêmio ABEL da editora Fiocruz. Eu acompanho de perto o trabalho dessa galera, o trabalho do João Canossa nessa liderança aguerrida. Eles, além de tudo, de competentes, de levarem a saúde pública, eles são amantes, apaixonados por livros, que é uma coisa que esse país precisa e precisa muito. Então, estou muito feliz de estar aqui num dia pós mais um prêmio ABEL da editora. Parabéns. A gente começou a ideia do Aedes de A a Z e eu vou resumir bastante, gente. Nós somos comunicadores, então assim, a gente vai resumir bastante. A Aedes de A a Z entrega o que ele promete. Ele vai falar de tudo um pouco desse bicho, desse vetor, que é um vetor que eu e Vinícius trabalhamos nas práticas e na parte acadêmica. Então, é um produto gerado por 4 profissionais de encruzilhada. A gente trabalha do ponto de vista da comunicação, e as Denises, né, que a gente tem um pool de Denises que trabalham com a gente, dentro das ciências sociais e dentro das ciências biológicas. E essa galera está na encruzilhada sempre, da comunicação e da parte técnica. Então, vocês imaginem o que é produzir. Nosso processo produtivo é sempre uma disputa, é sempre uma negociação, em todas as camadas, né? De teor, de linguagem, de todos os níveis. E por isso que esse trabalho é muito legal de fazer e a gente fica muito satisfeito de compartilhar com vocês. Na verdade, a gente começou lá em 2008, todo esse processo. O processo que é uma resposta à grande epidemia de 2008. A gente se aproximou muito como profissionais de comunicação dos nossos cientistas, a gente viu que a gente podia fazer a diferença, a gente uniu forças e desde então a gente vem desenvolvendo uma série de ações em Aedes aegypti. Porque o IOC, onde a gente atua, ele trabalha em Aedes aegypti, gente, desde a primeira década do século XX, desde 1900 e pouquinho. A gente tem grandes pioneiros entomologistas que trabalharam com a Aedes aegypti dentro do Instituto. Então, essa raiz, essa verve, antes da gente ter todas as abordagens virológicas, nas quais nós também somos pioneiros, né, a gente tem essa ideia de que a saúde ela está integrada ao ambiente, aí eu faço todo o link com o painel que a gente está aqui. Todo mundo aqui está falando de One Health, cada um a seu modo, né? Aí vou passar um pouquinho para o Vini, se o Vini puder falar um pouquinho mais da obra. Estou feliz de estar aqui e enquanto você falar, Vinícius, vou dar uma passada aqui das páginas também, tá? Maravilha. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. Como a Raquel falou, esse livro realmente assim é de extrema alegria para a gente, né? Que a gente conseguiu colocar em algumas páginas tudo que a gente vinha discutindo com as Denises e com nossos outros especialistas em Aedes nesses anos todos, mais de 10 anos. A gente já fazia dengue training, a gente já fazia media training, né, com jornalistas, a gente já ia até a casa dos cidadãos junto com a imprensa, a gente já tem cursos na internet, e a gente conseguiu mesclar tudo isso e juntar nesse livro. Por isso que o nome é de A a Z, porque a gente passa tanto dessas questões biológicas, que a Vale fala, quanto as sociais, que a Pimenta fala, e até as de comunicação que a gente fala. Então a gente separou esse livro em 5 capítulos, né? Ele fala de tudo um pouco sobre a Aedes, e justamente no capítulo 5, né, que é o capítulo que a gente desvenda um pouquinho de estratégias, da importância da comunicação, né, para o controle do vetor, a gente leva a comunicação a um outro patamar.
A gente já sabe que a comunicação é estratégica em qualquer assunto, né, relacionado à saúde. Mas em relacionado ao Aedes aegypti, que transmite tantas doenças, tantos vírus, né, que podem causar várias doenças, Aedes, Zika, chikungunya, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, potencialmente, né, ela ganha ainda mais realce. Então, a gente um elemento, né, que a gente ficou muito feliz, o João está aqui, a gente agradece a ele mais uma vez, já agradecemos algumas vezes, um elemento novo que a gente conseguiu trazer nessa publicação foi um infográfico, né, que a Raquel até acabou de mostrar. Então, a gente mesclou ao longo do livro, né? Fomos pensando como a gente poderia simplificar ainda mais a linguagem que já é simplificada, que já é de fácil acesso para diversos públicos, como a gente poderia simplificar ainda mais. Então, uma das estratégias na comunicação geral é a linguagem a partir do infográfico, né? E a gente fez justamente nesse livro. A gente colocou diversos infográficos, se eu não me engano, são uns 10 ou 11 infográficos, com uma linguagem bem acessível, que fala tanto com o profissional da saúde, né, que está todo dia ouvindo falar sobre esse tema, tanto com jornalistas, que vira e mexe precisa falar sobre a Aedes aegypti e seus diversos aspectos, né, quanto estudantes de biologia ou não, e demais interessados nesse tema. Então, é um livro assim que a gente tem um carinho mais do que especial, assim como vocês têm um livro de vocês, mas para a gente foram vários anos de diversas criações, né? E esse livro ele veio sintetizar assim tudo isso que a gente fez nesse tempo todo. Então a gente fica realmente muito feliz com isso. Obrigada, Vinícius, Raquel. Vou mostrar aqui, eu não sei se na hora que a Raquel mostrou, se ficou bem Isso, visível. Esse é esse é um deles. um deles, né? Uma das ilustrações falando do ciclo de vida. Então, o livro conta com várias ilustrações assim, que fica bem interessante, né? Para quem, por exemplo, é profissional de saúde, que quer trabalhar, né, no seu território, né, um agente de saúde, por exemplo, pode se utilizar, né, dessas ilustrações, já fica mais fácil, porque você pode trabalhar com diferentes públicos, várias faixas etárias, né, também. Então, isso é bastante interessante, esse material que vocês forneceram, né? Não só o material em texto, mas também todo esse material visual. Agradecer também, Raquel, pelas palavras, pelo prêmio, pela lembrança, né, do Prêmio Abel. Realmente foi um prêmio que nós conquistamos essa semana com 2 livros, né, que foi um livro sobre leishmanioses, do Jaime Benchimol, do Denis Jogas, e o livro também sobre Covid-19, né, Diplomacia Covid-19, que é do Paulo Buz e do Luiz Fonseca, que são livros, que é um livro que está de graça. Esse livro sobre diplomacia e Covid-19, toda a nossa série sobre o Covid-19 está disponível gratuitamente na internet, é só entrar no portal Cielo Livros e baixar. Eu também queria lembrar que esses livros que nós estamos lançando aqui hoje, né, os 3, também estão disponíveis em versão e-book. Então, também as pessoas podem adquirir esse livro, né, em versão digital, né, pelo portal Cielo Livros também, né? Então, não só tem a versão impressa, como também tem a versão digital. A gente está chegando aqui no fim da sessão, então queria fazer uma rápida passada para vocês darem uma palavrinha final, fazer um agradecimento final, para a gente poder finalizar aqui o nosso lançamento. Vou começar, então, primeiro com a Vânia e com a Luciana. Então, só quero reafirmar e agradecer, e sei que é um prazer estar aqui com colegas com temas tão interessantes, né? Temas que se entrelaçam. E, enfim, foi um prazer estar aqui esses minutos com vocês, e agora fiquei mais curiosa ainda de conhecer os outros livros sobre vacina, sobre Aedes, enfim. Espero que vocês também tenham oportunidade de conhecer sobre os desastres e que gostem também do nosso livro. Obrigada, gente. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre o livro hoje. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, também é bem fácil encontrar meu e-mail institucional, então pode entrar em contato. E obrigada, foi um prazer participar. Orlan e Natália.
agradeço aí aos colegas e todos os presentes que estão nos ouvindo hoje. E espero que gostem, comprem e gostem do livro Vacinas e toda a coleção Temas de Saúde, porque é realmente apaixonante. Conhecer sobre outras áreas também vale muito a pena. Eu vou agradecer também, mas colocar que eu acho que é mais especial, porque no momento que a gente ganhou o edital, eu esperava pelo momento do lançamento, entendeu? Tá junto com todos os outros autores, a gente ter esse lançamento, a versão presencial, a vida presencial, como a gente lembra que ela era, né? Então, tá aqui e poder compartilhar com os colegas esse lançamento, essa conquista, junto com a editora também, é muito bom. Obrigado. Pois é, né? A gente não pode estar lá junto numa livraria, né? Ou então em algum local lá da Fiocruz. A gente faz muitos lançamentos na biblioteca também da Fiocruz, né? E, enfim, a gente infelizmente não pode estar presencialmente, mas estamos aqui nos adaptando, né? Fazendo lançamentos virtuais. Passar para Raquel e Vinícius também. Agradecer, desejar um bom congresso para a galera do congresso e pedir para todo mundo olhar uma vez por semana a sua casa para verificar a criadora de Aedes aegypti, esse trabalho de todo mundo. Raquel disse tudo. É isso que a gente fala esses anos todos, é isso que também a gente diz no livro. A gente só tem a agradecer, a gente ficou preocupado com a pandemia. Será que a gente vai conseguir finalizar? A gente conseguiu. Tá aí, a criança nasceu. A gente agradece e que vocês leiam, que vocês gostem e bom evento a todos. Eu queria só também agradecer não só pela disponibilidade de vocês de estarem aqui hoje, né, mas também encarar, né, esse desafio, né, que é escrever um livro. A gente sabe que não é fácil, porque o livro não tem o mesmo peso nas avaliações, por exemplo, no currículo Lattes, né? A gente sabe que o artigo científico tem mais peso, infelizmente, e a gente sabe que o livro acaba sendo um projeto extra, além de todas as atribuições, né, que os pesquisadores, os profissionais têm. O livro acaba sendo algo extra. A Luciana e a Vânia aqui ressaltaram que elas são mães, então tem tudo isso, e mais ainda tem a escrita de um livro, e um livro que é, como vocês disseram também, um desafio, que é escrever um livro numa linguagem que talvez vocês não estejam tão acostumados, porque acabam escrevendo tantos artigos científicos e dissertações e teses e tudo mais, que a escrita fica muito voltada para os pares, né? E a coleção Temas em Saúde tem essa particularidade de ser uma coleção que a gente tenta, enfim, ter uma linguagem que seja acessível para a maior parte das pessoas. Então, queria agradecer a vocês não só pela presença, mas também por terem se dedicado a escrever esses livros. Agradecer a organização do Congresso Brasileiro de Epidemiologia mais uma vez. Lembrar que os livros estão à venda na Abrasco Livros, com desconto para o associado, e também desconto para o não associado. Também estão à venda pela livraria da editora Fiocruz. Desejar um bom dia para todo mundo e um bom congresso a todos. Tchau, tchau.